Eu que agradeço o convite do Centro Nosso Lar e já iniciaremos os nossos trabalhos, uma prece para harmonizar tanto o nosso ambiente como vocês em casa, aonde vocês estejam. Gostaria de perguntar a todos que estão nesse momento, em especial a Sueli, se o áudio está ok, se está tudo direitinho, se as imagens estão ok. Acho que é um pouco. Meus irmãos, nesse momento eu vou pedir para que todos nós que estamos aqui nesse canal do Centro Espírita Nosso Lar, nós nos concentremos em nome de Jesus, com certeza o mentor espiritual desses trabalhos, que a gente coloque nosso coração e nos harmonize e agradeça a oportunidade de estarmos servindo e aprendendo ao mesmo tempo. Que todos nós, nesse momento, utilizamos esse contato, esse meio, para crescer espiritualmente e para trocarmos ideias juntamente com o plano espiritual. Agradecemos a missão que foi dada e acreditamos
que através da influência dos bons espíritos e anjos guardiães, nós possamos realmente transmitir o melhor desse compromisso e agradecer à espiritualidade amiga, em especial a Dr. Bezerra de Menezes, pelo qual estamos sendo intuídos, de que essa conversa, essa palestra, esse encontro também se transmite ao mundo espiritual, a tantos médios como nós, a tantos espíritos sofredores, aqueles irmãos que se encontram em sofrimento por ter passado tão rápido a sua missão e aqui na Terra esqueceram das suas condutas, das suas influências e dos seus compromissos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e assim pedimos as bênçãos para o início desse trabalho. Meus irmãos, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a Sueli, do Centro Nosso Lar, por ter nos feito esse desafio. E nós vamos falar hoje sobre a influência moral do médium. Olhe como esse tema é um tema muito difícil, porque mexe com a nossa reforma íntima, com as nossas mais profundas emoções e com os sentimentos que a gente não quer mexer, não quer rebuscar, não quer aprofundar. A influência moral dos médiuns, ela é extremamente importante, não somente para quem entendeu e quem entende que tem uma mediunidade. A influência que nós costumamos escolher para as nossas vidas, ela é algo muito importante. E eu sempre digo que nós devemos saber escolher aquilo que a gente quer e ter a certeza daquilo que a gente não quer. Porque às vezes o nosso querer, as nossas influências, como nós influenciamos, como nós somos influenciados, nós às vezes ou muitas vezes perdemos o controle daquilo que realmente é importante para nós. Então, com essa decisão de a gente entender o que é que a gente pode influenciar, o que é que a gente quer influenciar, o que é que a gente quer e deseja ser influenciado, começa principalmente com nossos hábitos diários. Porque a gente precisa construir hábitos saudáveis. Nós precisamos simplesmente nos habituar a refazer nossas emoções, a refazer nossos sentimentos. E eu sempre venho falando nos últimos meses, aonde nós somos chamados para conversar, que a gente consiga realmente fazer a mudança de nossos pequenos e de nossos maus hábitos, que podem se tornar, pela frequência que nós usamos, acessamos, se tornar grandes maus hábitos. E aí nós vamos ficar suscetíveis a muitas influências de moralidades desqualificadas, como nós chamamos aqui na Terra de influências imorais. Todos nós temos essa capacidade. Para que todos nós possamos entender também, é bom que se diga, tanto para quem está assistindo aqui ao vivo, como para quem vai assistir posteriormente, como para todos aqueles espíritos que estão assistindo agora dos hospitais de refazimento espiritual,
dos hospitais psicológicos, dos hospitais de socorro, das colônias espirituais, né, onde nós, médios, falimos e somos atendidos, às vezes no desespero. Então, para vocês que estão assistindo tudo isso, o que eu tenho que falar para vocês é que a mediunidade, aqui na Terra, ela é uma faculdade. Ela é mais uma daquelas faculdades que nós temos, e a ciência já padronizou, como a visão, a gustação, o tato, o paladar. Todas essas faculdades físicas, nós temos que agregar nelas a faculdade mediúnica, a capacidade da expansibilidade. Como eu falei há pouco, semana passada na AME, sobre o sonambulismo, que é uma das formas de expansibilidade da nossa alma. E essa forma de expansibilidade é que faz a gente sair desse corpo físico, se conectar com o nosso corpo astral e aí ver coisas, sentir coisas, enxergar coisas que materialmente a maioria dos seres humanos que ainda não tem essa possibilidade, esse conhecimento, não conseguem entender. Então, correlacionando os hábitos com o tema, a gente precisa primeiro redefinir os nossos hábitos matinais. Então, quem não costuma rezar, fazer uma prece ao seu anjo guardião, a um espírito superior, a Jesus, governador desse planeta, a Maria, nossa Mãe Santíssima, quem não tem esse hábito vai ter muito problema, vai ter muita dificuldade de avançar no processo da sua moralidade. E hoje, mais do que nunca, nós sofremos muitas influências, porque o planeta inicia desde 2000 a sua transformação quântica, as suas energias quintessenciadas naturais, as forças da natureza emanam outras quintessências que vão influenciar mais rapidamente as nossas realizações mentais, que vão nos influenciar os nossos pesos psicológicos para que eles se tornem mais leves ou mais pesados. E isso vai nos também conectar com a nossa linha de chakras, que é uma conexão com o nosso corpo perispiritual. Então, um dia desse, eu tive um problema, tive uma pequena desmotivação, levada pelo meu próprio orgulho, e eu estava fazendo uma retrospectiva de como eu fui atingido, e verifiquei que o meu chakra esplêndico estava semi-travado, porque esse chakra, que é o segundo chakra, ele estava travado, porque o meu orgulho por receber algum tipo de crítica, algum tipo de algo que me desagradou, bloqueou as sensações superiores até chegar no meu chakra superior. E aquilo, ao invés de eu transcender em alegria, reconhecer, eu fiz um mergulho para as minhas mágoas, os meus ressentimentos, os meus sentimentos que me afundaram no processo de mágoa. E aí eu bloqueei esse chakra, semi-bloqueei esse chakra, dei uma hipotensão a esse chakra, me influenciei moralmente, erradamente, pelas minhas próprias fraquezas e adoeci. E tive uma tristeza. E aí que as nossas influências perniciosas, imorais, que são contra a evolução da influência moral positiva do médium, começam a nos atingir. Então a gente tem que ficar atento. E aquelas passagens do Cristo que fala orai e vigiai, vigiai e orai, é porque nós somos espíritos eternos, vivenciando experiências temporais que no caráter fator tempo não é nada, e a gente tem que entender que é algo universal, que precisamos extrapolar, emancipar nossas almas, sermos felizes, ajudar as pessoas a serem felizes,
procurar os bons costumes. Mas isso não é uma conversa de moral e cívica, que vai chegar um momento, com a sua consciência de informações, como nós estamos vivendo hoje, que nosso self, a nossa mente espiritual, vai dizer assim: sai para lá, ego. E o nosso ego vai deixar de ter a participação especial nos nossos filmes do dia a dia, e o nosso self, o nosso psicológico, o nosso espiritual vai começar a assumir os fatos. E nessa hora a gente tem que estar muito consciente desses hábitos, dessas influências. Porque se a gente não tiver um bom hábito, nós escolhermos o que vamos ver, o que vamos ouvir, com quem vamos conviver, não do ponto de vista seletivo, como se nós fôssemos melhores que as outras pessoas, mas do ponto de vista da humildade, da fraternidade, da consciência, da pequena e verdadeira reforma íntima. Então isso é um trabalho que eu falo sempre, é a pedrinha que nós colocamos dentro dos nossos sapatos. A pedrinha do orgulho, aí você bota lá no seu sapato, fica andando e a pedrinha fica furando o seu pé, nossos pés. É a pedrinha da indiferença egóica, que você acha que você não faz esforço nenhum para ver o mundo do outro, e esse mundo do outro existe, e você tem que fazer um esforço, embora você saiba que emoção é uma coisa e sentimento é outra, mas você precisa dar vazão às emoções, misturar nesse caldeirão as emoções positivas para que elas superem as emoções negativas, crie hábitos para que essas influências que você quer receber, elas realmente contribuam para o seu caráter moral. Isso tem que ser de manhã, tem que ser à tarde, tem que ser à noite, tem que ser antes de dormir. Então a gente tem que fazer esse esforço, porque esse é um esforço diário, e o nosso cronograma nessa terra é um cronograma pré-estabelecido. E pela bondade divina que nos outorga um tempo de vida aqui na terra usando esse corpo físico, nós temos um cronograma regressivo. Então hoje eu estou terminando a fase dos meus 40 anos, final dessa década, e vou entrar na outra década. Então eu tenho que fazer a reflexão: o que é que eu fiz bom hoje, que melhor do que eu deveria ter feito ontem, para mim mesmo, para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta acolhido, para que eu possa, sentindo-me feliz, fazer as pessoas se sentirem felizes, acolher essas pessoas, e que elas aprendam nesse acolhimento, aquele acolhimento do Cristo, um acolhimento sem pensar nada em troca, um acolhimento natural, simples, sem pressa, e que essas influências, que eu seja bastante cuidadoso. Eu estava falando ontem com uma filha minha, que ela tem um grupo sobre dermatite, e ela falando sobre o que ela vê, e a gente ontem fez o Evangelho no Lar, e eu disse: minha filha, como é que você consegue se livrar daquelas mensagens, ou daquelas imagens, ou até de vídeos que vêm no canal social? Aí ela disse: pai, é muito simples. Eu estava no meu grupo da faculdade e simplesmente chegou um vídeo, um vídeo totalmente inadequado. Aí eu falei com meus amigos: pessoal, eu estou no grupo, mas eu não gostaria de receber essas mensagens, eu não gostaria de receber esses vídeos. Se vocês se sentirem bem recebendo esses vídeos e essas mensagens, eu vou agradecer a participação, mas eu vou sair do grupo, e vocês falam comigo no privado. Então isso é uma sinalização de um comportamento moral de uma pessoa que quer se influenciar com coisas boas. Isso é um comportamento moral de um adolescente indo para a fase adulta, sabendo o que ela não quer. Isso é uma alegria para nós pais, irmãos, parentes dessas pessoas que sabem exatamente aonde elas não querem trafegar. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, porque assim como
hoje, nesses meios sociais, fazem a gente estar aqui conversando com vocês, né, dos nossos lares, dos nossos ambientes, e vocês, cada um nos seus ambientes, mas a gente tem que ter cuidado para não se autocompensar, se auto-sabotar e deixar que as influências morais perniciosas, né, chamadas imorais, nos afetem como seres humanos e como todos nós seres humanos. E não sou eu que estou dizendo, Kardec já falou, Divaldo fala, Chico falou, em vários livros da codificação espírita, todos nós temos mediunidade. Todos nós somos médios conscientes, inconscientes, em pleno desenvolvimento a serviço da evolução moral nossa e do planeta e do universo. Então, se nós somos médios em evolução, qual é a influência que a gente quer passar para as pessoas e o que é que a gente quer ter de influência? Então eu separei para vocês, para nós, 4 livros que eu acho fantásticos. A Caridade do Verbo. Esse livro, ele é maravilhoso porque ele foi escrito por Luiz Ignatz, é uma referência na doutrina dos espíritos, e ele ensina a gente se esforçar, a gente que dá palestra, a gente que se comunica em casa, porque não vão achando, pessoal, que só o palestrante é um palestrante intitulado. Você que é dona de casa, você que é pai e mãe, aquele pai que fica em casa cuidando dos filhos e da casa e a mulher vai trabalhar. Você, esposa, que às vezes acha que sua profissão poderia ser mais digna, existe dignidade maior do que você uma mãe, cuidar dos seus filhos, administrar sua casa com competência, com lealdade, com honestidade, com bons exemplos para você formar cidadãos do mundo. Eu não conheço nenhuma outra profissão mais digna. Nenhuma. E se assim fosse, Cristo tinha dito. E Cristo andou nas casas de Pedro, Simão Pedro, na casa de quase todos os apóstolos, pregando o almoço, a reunião, a boa palavra, a caridade, a fraternidade, o amor entre a gente. Então, assim, nesse livro Caridade do Verbo, nós temos a orientação de Luiz Ignatz para que a gente tenha carinho, que a gente tenha amabilidade, que a gente tenha doçura ao falar. E já pensou, eu vou falar de suicídio, começo a falar exemplos de suicídio, que a gente nunca imagina, como diz o próprio Divaldo, com as compensações e descompensações, por que se chegou àquela situação tão dolorosa para quem passa. Nós jamais podemos imaginar o sofrimento. Então a gente tem que ter essa influência, a gente tem que ter caridade na hora de falar, a gente tem que ter amor no nosso coração, a gente tem que ter doçura ao expressar aquilo que a gente quer que as pessoas ouçam. E expressar tudo isso em casa ainda é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque ali estão nossos algozes, ali estão nossos companheiros de muitas lutas do passado, ali estão as pessoas que a gente implorou para o nosso anjo guardião, para Nossa Senhora, para Jesus, para que a gente convivesse com essas pessoas todos os dias de nossa vida. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E agora na pandemia virando à noite. Então vocês imaginam que a família não é por acaso aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, vendo nossas intimidades, sentindo nossos corações, vendo e revendo todos os nossos maus hábitos, todos os nossos bons hábitos. Às vezes fazem até questão de não ver, ou às vezes, se são caridosos e amorosos, nos ajudam toda hora a sair do buraco. Essas são as pessoas que a gente tem que ter mais atenção. Essas são as pessoas que o médium tem que ter mais cuidado. Essas são as pessoas que a gente tem que amar mais. O outro livro que não pode deixar de ser falado aqui nesse canal com vocês, e falando com o pessoal do nosso lar, é o livro Diretrizes de Segurança, do nosso querido Divaldo. Esse aqui é um livro bastante já histórico, mas ele fala uma coisa que eu achei interessante para falar hoje para a gente. Há pessoas que não conseguem orar. Quando vão orar, ocorrem pensamentos vibratórios de baixo escalão, começam a pensar em até coisas estranhas. Por quê? Porque você está ocupando sua mente agora com um bom hábito.
E a espiritualidade que está toda hora nos influenciando com pornografias, com pensamentos errados, com preguiça, com hábitos que são vícios que vão nos tornar defeitos, que vão prejudicar o nosso andamento físico, moral, psicológico e espiritual. Essas espiritualidades que estão ocupando esse vácuo mental, elas começam a colocar aquilo que a gente começa a ver quando vai orar. Então a gente desiste. Então o que é que eu posso dizer para nós? Não desista. Quando começar a ler um bom livro, vai dar sono, porque o campo da concentração também está afetado. Esse chakra frontal está afetado, porque é um chakra de projeção, mas que não está sendo utilizado. Então a gente tem que ter esse cuidado e tornar aquela velha ação que é ação e reação. Vamos ler, nem que você durma lendo, mas leia todos os dias um livro. E uma coisa que vocês podem até sorrir, né? Achar que eu tenho um hábito muito louco, mas eu sempre leio de 5, 6 livros. Aí você diz assim, Jorge, você está louco? Não, eu pego 5, 6 livros que eu acho que tem temas interessantes e todo dia eu leio um pedacinho de cada. E eu vou sedimentando na minha mente emocional, como diz Joana de Angelis, como diz Augusto Cury, aquilo que eu possa melhorar e substituir por um mau hábito. Isso é aquilo que eu posso substituir pela influência moral que o médium tem que ter para que ele possa crescer como pessoa. E nesse segundo livro, ele fala de temas como definições da benignidade com Jesus, ele fala de comunicações, ele fala de doutrinação. E é tão importante a gente entender que nós aqui somos um pequeno trabalhador do Cristo. Nós aqui somos apenas a formiguinha, né? Por mais que vocês gostem ou não gostem da conversa, do comentário, da palestra, nós estamos fazendo um trabalho espiritual que é para nós, que é para vocês que estão assistindo no plano material e é para uma multidão de espíritos que estão assistindo nos hospitais espirituais. Isso, pessoal, é uma verdade muito forte. Um dia qualquer desse, né, se a gente tiver toda uma bênção da nossa reencarnação presente e desencarnarmos com muito amparo, a gente vai estar lá, um belo dia, assistindo essas palestras e dizendo, rapaz, bem que fulano falou, bem que fulano nos alertou que a vida era imortal, que nós tínhamos que ter um controle das nossas influências mediúnicas, que a gente criar bons hábitos, substituir os maus hábitos pelos bons hábitos, criar coisas maravilhosas. Ou a gente quer ficar sempre nesse mundo, e às vezes no mundo até depressivo, no mundo de sofrimento mental, porque a gente não consegue mudar nossos hábitos. Para que ser a mesma pessoa se a gente pode ser alguém muito melhor todos os dias? Lendo bons livros, convivendo com pessoas animadas, convivendo com pessoas que são de bom astral. Existe uma possibilidade mais interessante hoje do que essa que nós estamos vivendo, onde eu posso assistir curso em São Paulo, palestrante do Rio, colegas que falam inglês, pessoas do Canadá, de Nova York, do mundo todo. Hoje os médicos, as pessoas se conversam por canais de referência e essas pessoas trocam ideias instantâneas sobre coisas boas. Então a gente tem que ter esse cuidado, pessoal, porque a influência moral do médium, que são as influências morais que a gente tem, que a gente influencia, que a gente recebe, vão influenciar na nossa doutrinação, a doutrinação dos nossos companheiros, vão influenciar muito nos passes, porque nós somos canal de transfusão do fluido cósmico universal. Se a gente não estiver bem, e o Divaldo tem vários livros que ele fala disso, né? Vários colegas da AME que falam de fluidoterapia, médicos que se dedicam somente a isso. Então, assim, tem muita coisa. A nossa alimentação também. Quantos de nós está se alimentando de coisas que não são nós que gostamos, mas aqueles companheiros que a gente atrai pelos nossos vícios morais, pelas nossas influências morais. E quantos de nós às vezes abre a geladeira madrugada para comer uma panelada da semana passada que estava congelada, afetando o nosso intestino, todo o nosso sistema digestivo, mas que não é nossa vontade. É porque naquele dia a gente se deixou levar por uma influência moral errada.
fomos assistir um canal indevido, fomos falar mal de um colega, porque a gente não consegue controlar nosso orgulho ferido e fica falando dos nossos problemas como se os outros estivessem nos atingindo. E na realidade nós é que temos que aprender a receber as críticas, a refazer as nossas mágoas e transformar a mágoa em alegria, em lição, porque se alguém chegou para você, certo? E ele disse algo que lhe fez mal, mas disse com o coração, mesmo dizendo com raiva, foi a proporção que ela usou para lhe dizer aquilo. Abra nossos corações, abramos nossos corações para que a gente consiga realmente ser mais feliz com as pessoas, ser mais amorosos, né? E outra, o João Nunes Maia, né, que psicografou o livro Saúde através de Miramês, ele fala: a água fluidificada pela manhã no sol, a prece diurna ao acordar pedindo a proteção do seu anjo da guarda. Quantos de nós tem influências morais ruins que a gente sofre? Ninguém está livre disso, porque a gente não faz nossa proteção de manhã quando acorda, que a gente nem imagina a quantidade de energias maravilhosas que esse sol, por ser um complexo de energias quânticas que o ser humano está longe de saber, e como diz o próprio João Nunes Maia, o ser humano não teve o merecimento de saber lidar com a energia solar. O que nós estamos usando hoje é 0,0000%, porque senão nós destruiríamos nosso planeta, porque esse sol é que dá energia pujante, nos dá a força de crescer e de aparecer todos os dias, de nos revigorarmos, de nós dizermos: temos mais um dia, Deus me deu mais um dia, o que é que eu posso fazer? E pessoal, vocês já se perguntaram, 90 dias de pandemia, sempre sai de casa e ninguém morreu. Aquelas pessoas que não morreram pela graça divina, que estão saudáveis ou que pegaram esse Covid e se recuperaram, graças a Deus. Aquelas famílias que estão felizes, porque Deus disse: quanto mais fizeres pelos teus talentos, mais teus talentos serão redobrados. E olha a correlação com o tema, a influência moral do médium. Quanto mais a gente fizer o bem, mais a gente vai poder fazer o bem. Quanto mais a gente fizer o mal, mais a gente vai entrar em desarmonia, em doença, em desequilíbrio. Então, quanto mais é dado, mais abundância será dada. Quem menos tiver usar seu talento, mais será tirado. Quanto a gente vê as pessoas sofrendo também, né? Claro que isso é de uma forma genérica. A gente não pode criar isso uma regra generalizada. Mas tirar desse grande problema que todo mundo vê hoje, que é algo divino, não é algo humano. Que dizem que foram isso, que foram aquilo, mas é algo divino. Deus escreve certo por linhas tortas. Um ditado popular que diz que o que nos atinge o coração aflora a mente. Então que a gente use o nosso chakra cardíaco com essa energia verde de saúde para influenciar as pessoas, para amar as pessoas, para tornar o dia das pessoas melhores. Porque Deus disse, Jesus disse, se tudo for perdido, tudo que Ele deixou com palavras foi perdido, bastava o sermão da montanha para a gente se refazer na nossa vida. E eu ainda digo mais, se a pessoa nunca ouviu falar do sermão da montanha, nunca ouviu falar de Jesus, porque tem pessoas assim. Esse nosso querido mestre que está aqui do meu lado, sempre me acompanhando, e eu sou muito grato. Se a gente nunca ouviu falar desse ser de luz, mas que você fala com amor e diz, essas palavras são de Jesus, a pessoa fica, meu Deus, que Jesus é esse? Que criatura linda é essa? É Jesus. É uma pessoa que veio nos ensinar o amor. E nós, seres humanos, tão egoístas, queremos cada vez mais parâmetros para amar, exigências para amar. Nós precisamos amar infinitamente, porque a gente vai estar atraindo as influências morais positivas para a nossa mediunidade, para a nossa extrapolação da nossa alma, para a nossa vida no nosso dia a dia. Outro livro que eu trouxe para nós aqui, e é um livro que eu gostaria que todo mundo lesse depois,
é um livro sobre inteligência emocional, porque nós temos, pessoal, quatro tipos de inteligência emocionais e não adianta a gente conhecer somente algumas delas. Nós temos a autoconsciência, que essa autoconsciência é o que nós estamos falando agora. E quem mais está nos influenciando hoje no meio espírita, com todo o arcabouço de Kardec maravilhoso, que não pode ser deixado de ler, porque lá tem obras belíssimas que a gente nunca leu, alguns espíritas. Eu falo hoje de Joana de Ângeles, da parte do ponto de vista psicológico. Eu falo de Hermance Dufour, como eu vou falar aqui no finalzinho, sobre a nossa necessidade de nos autoconhecer, da autoconsciência. O que é isso? Eu perguntar assim: Sueli, quem é você? Como você reage em determinada situação? Como você reagiria em determinadas situações com a sua família, com seu marido, com seus filhos ou com um inimigo? E aí esse conhecimento é aquele que você já tem consigo. É aquele que você consegue dominar. O outro ponto mais sério é o autocontrole, que aí é onde entra a Hermance e todos os espíritos que falam de educação das emoções e dos sentimentos. Porque quando você tem autoconsciência, você começa a ter uma pequena visão de si mesmo, né? E você consegue controlar suas influências morais enquanto médium. Mas se você não tem autoconsciência, pronto, pifou, é a porta de entrada. Mas se você já tem um pouquinho de autoconsciência, você tem que ter o autocontrole. Você enxergar em você as emoções. O que são as influências morais que nos atingem? Orgânicas. O que é ser bom, o que é ser mal? O que é mal? Porque às vezes a gente não conhece a relatividade dessas palavras e é só bonzinho. E esse ser só bonzinho nos prejudica e prejudica as pessoas ao nosso redor. A gente tem que ter essa autoconsciência e autocontrole de emoção e de sentimento. Isso é, uma pessoa chega para mim e me faz uma crítica. Eu posso dizer assim: vá para aquele lugarzinho. Procura teu lugar, cara. Quem é você para falar isso de mim? Isso é emoção imediata. Mas eu posso dizer assim: muito obrigado, eu vou refletir sobre o que você disse. Olha, eu agradeço a sua colocação. E mentalmente e espiritualmente eu mandar aquela pessoa para aquele lugarzinho que eu queria mandar. E aí, como é que fica a nossa autoconsciência e nosso autocontrole? E aí, como diz aqui, as minhas filhas e a minha esposa estudando Ítalo Marcílio, eu mando esse cara para aquele lugar? Como ele faz? Gente, como médium, como espírita, como ser senciente, ser semiconsciente, em processo educativo, não podemos mandar. Porque, como diz Chico, a gente é obrigado a transformar a antipatia dos outros em harmonia íntima. Deixa os outros nos antipatizarem, mas nós não. Então, aí nós vamos continuando. Quais são os outros 2 pontos da inteligência emocional que eu falei aqui, que não dependem da gente? Primeiro, a autoconsciência depende. O autocontrole depende. E influencia as nossas escolhas morais enquanto médiuns. Mas a consciência social depende dos outros. E a administração de relacionamentos, que é o 4º fator da inteligência emocional, não depende da gente. Porque consciência social, a gente vai ter que ter essa consciência, mas vai depender da consciência das pessoas. E nem sempre essas pessoas têm consciência com a gente. E elas nos influenciam moralmente e imoralmente. E a administração de relacionamentos. A gente não depende só da gente no relacionamento. A gente não pode aprisionar uma pessoa. A gente não pode mandar no sentimento das pessoas. A gente até pode desinfluenciar, influenciar e desequilibrar as emoções das pessoas. Mas a gente não pode mandar nas pessoas. E isso é muito dolorido. Tanto para aprender, como para dessignificar e ressignificar algo bom. Porque quantos casamentos, quantos relacionamentos a gente tem por prisão, a gente tem por comodismo, a gente tem por mau hábito, a gente tem por influência moral
sobre aquela pessoa, ou influência imoral, ou influência patológica. Quantos médios estão desequilibrando os seus centros, porque estão tornando o seu ponto de vista administrativo, material, naquele centro, fazendo coisas totalmente sem o menor sentido doutrinário, religioso e filosófico. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que fazer essa reflexão. E uma pessoa que eu não poderia deixar de falar pelo tema é esse cidadão, é o médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, que nos acompanha durante muitos anos e é o nosso mentor da AME. E antes de ser o mentor da AME, foi uma pessoa que me recebeu aqui em Teresina há 20 e poucos anos, quando eu cheguei, totalmente desnorteado da minha vida profissional, da minha vida pessoal, tudo em crise. Foi uma pessoa que eu fui apresentado espiritualmente para ele, já conhecendo desde Fortaleza, no Centro Bezerra de Menezes, onde lá eu frequentava, mas aqui foi o verdadeiro mentor da minha família, o verdadeiro mentor dos nossos trabalhos, e que eu hoje sempre recorro a ele para ter um comportamento de uma pessoa de boa vontade. Por quê? Porque Dr. Bezerra de Menezes foi e continua sendo um verdadeiro discípulo da disciplina espiritual. O médico dos pobres, uma pessoa que herdou uma fortuna gigantesca material e não deu uma menor importância para isso. Estagiou, construiu a política no Rio, veio do Ceará, se formou em medicina, contribuiu na política, contribuiu na medicina, contribuiu no Senado, contribuiu como deputado, contribuiu, na época ele abarcava toda uma gama de conhecimentos na área médica, religiosa, espiritual, política e moral. Influenciou até os seus inimigos. Foi exemplo para muita gente contemporânea da época que a gente nem sabe que existia. Então agora, pessoal, nos meus últimos 5 minutos, segundo aqui a nossa coordenadora do nosso tempo, e a Sueli pode responder aí, que ela está participando, se eu ainda tenho 5 minutos, eu queria falar para vocês de um livro que a gente recebeu da nossa querida irmã, amiga e missionária Dora Rodrigues. Recebi esse livro da irmã Sidufo, que é uma maravilha, que é chamado Escutando os Sentimentos. E simplesmente eu queria falar para vocês que toda a influência moral de nós médios e seres humanos está baseada numa coisa chamada amor. Se a gente não tiver esse foco que Jesus veio para trazer para a gente aqui na Terra, a gente não vai a canto nenhum. E o pior, pessoal, é que quando a gente tiver saindo desse corpo, deixando a indumentária física e chegando do outro lado, seja de que forma for, a gente vai dizer assim: meu Deus, por que eu não amei mais? Por que eu não fiz mais coisas massa? Por que eu não dediquei 24 horas do meu dia a amar, a respeitar, a construir, a inventar? Olhe, não dê ouvidos a quem lhe atrasa, não dê ouvidos a quem lhe bota para baixo, não dê ouvidos a quem fala só besteira para você, não dê ouvidos a quem lhe critica, dê ouvidos a esse aqui, que está aqui atrás de mim, do meu lado, do meu coração, Jesus. Ame, 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 infinitamente ame, porque somente assim, pessoal, a gente vai evoluir. E aquela historinha que eu sempre conto, né? Do Valdones, quando ele estava no Caça, porque o Valdones é cantor, compositor, músico, palestrante, e ele ainda faz outras coisas da vida. E para ele terminar de fazer essa multifuncionalidade dele, como alguns de nós somos, ele ainda é piloto de caça, né? Da Esquadrilha da Fumaça. E ele dizendo um dia, eu falo sempre isso, que ele estava subindo no caça dele e tinha um rato roendo os circuitos da aeronave. Ele disse: meu Deus, eu vou morrer, vou me esbagachar no chão e por causa do ratinho. Aí ele pediu uma prece ao mentor dele. Aí o mentor disse para ele assim: Valdones, puxa o manche e sobe.
sobe infinitamente. E ele puxou o manche e começou a subir. Quando ele começou a subir, ele achou estranho. E aquela zoadinha do rato começou a diminuir. Quando ele olhou, o ratinho estava morto. Não tinha mais oxigênio. Ele já estava quase vou aqui brincar, na estratosfera. E aí o mentor disse para ele disse a reflexão para nós todos. Que Valdones, se estiver escutando aí, se chegar essa mensagem, ele vê, que ele seja abençoado por essa mensagem que influenciou tanta gente. E o ratinho morreu. O que é que ele disse? Os nossos pensamentos têm que ser para cima. A gente tem que subir. A gente tem que aumentar a nossa frequência vibratória para a gente ter muita influência moral positiva, para a gente influenciar as pessoas, para a gente amar as pessoas. E quando a gente aumenta a nossa influência vibratória, pessoal, a gente vai amar mais. E aqueles ratos, aqueles seres que estão nos puxando para baixo vão morrer sufocados, porque eles não vão conseguir mais alcançar a nossa frequência espiritual, a nossa frequência de amor. E para me encerrar a nossa palestra, a nossa conversa de hoje, eu vou ler a oração pelo amor de Hermance Dufour, e eu espero que vocês gostem. E ela fala o seguinte: Senhor, estamos exaustos devido aos caminhos tortuosos que escolhemos seguir. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos ante o convite da ilusão. Fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia o discernimento, o uso do equilíbrio como tantos que fortalecem com amor a tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos ao amor para vivermos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra, esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar nós mesmos, enaltecendo o mundo, com a cooperação na obra excelsa do Pai, celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, que nos acerba, hoje e sempre, a gratidão de quantos te devem, tantos por receber, mais do que merecemos, do teu inesgotável amor. Obrigado, Senhor. Hermance Dufour. Meus irmãos, muito feliz de falar com vocês, muito feliz de ter recebido esse convite do nosso lar, esse centro lindo, acolhedor, onde Sueli e tantos outros amigos lá dão seus dias, suas horas, suas semanas, seus meses, em colaboração da doutrina dos Espíritos. Fico muito feliz, desejo uma terça-feira de muita paz, de muito amor no coração de vocês, que a gente realmente mude nossos hábitos para a gente influenciar as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós escolhemos como os amigos, porque os amigos, agora estou vendo aí o coraçãozinho da Cacá, uma grande amiga maravilhosa da AME, as amigas, a Gilda, todo esse pessoal, Ornálio, pessoal do centro a APEL, né, a Elza, todos os Chagas, o pessoal do João Nunes Maia, o pessoal de Parnaíba, o pessoal de Fortaleza, o pessoal de Piripiri, todas essas criaturas amorosas, a gente agradece e pede, vamos cada dia nos acolher mais, nos amar mais, para a gente ter cada vez influências morais mais elevadas. Então, é com essa gratidão que eu vou pedir a Jesus, pedir a vocês a fecharem seus olhos, agradecendo em primeiro lugar Jesus por esse trabalho, por essa oportunidade. Agradecer ao Centro Nosso Lar, em nome de Sueli, de todos os seus irmãos colaboradores, a presidência da casa, a diretoria, as pessoas que lavam o chão, que arrumam as cadeiras. Agradecer a nossa querida Nossa Senhora, Mãe,
do nosso querido Jesus, que também é a mãe que nos acolhe nos nossos devaneios psicológicos, nas nossas crises. A Dr. Bezerra de Menezes, que sempre está ao nosso lado, médico das mulheres, médico dos pobres. Agradecer aos amigos da nossa Seara Espírita, aos amigos que nos recebem com as suas palavras benditas. E agradecer, Senhor, até aos nossos inimigos, que através deles somos tocados a melhorar. Que Deus nos dê uma semana repleta de muita paz, muito amor e muita luz. Que nesse momento, o nosso centro, nosso lar, se una com todos os centros espíritas da nossa cidade, como um verdadeiro pontos de luz, iluminando as nossas casas, nossas famílias e tudo aquilo que nos une, hoje e sempre, assim seja. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Excelente noite a todos.